Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Mensagem para o dia 25 de janeiro. Quais foram as escolhas que você fez hoje? Lembre-se, ser bom também é uma escolha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Escolhe sempre a bondade. Lembrou-se de sua bondade, de sua fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Salmos 97, versículo 3. Amado filho, o bem nunca é perdido. Mesmo quando não é reconhecido, ele transforma tudo em silêncio. Escolhe ser bom, ainda que ninguém te aplauda. Jesus foi bondade encarnada. Ele passou fazendo o bem, e tu, sendo amado por ele, pode seguir-lhes os passos. Nesta noite, agradece o bem que pudestes fazer e repousa com o coração tranquilo. Palavra-chave: amado. Escolher ser bom é escolher ser de Deus, é escolher exercitar o cristianismo ou a cristandade no dia a dia. Muitas vezes a gente age pelo impulso em muitas situações. O Padre Léo ele dizia que a gente pode treinar muitas ações, mas a reação fala a nosso respeito, fala muito mais a nosso respeito de quem nós somos. Quando nós vamos exercitando o nosso pensamento numa linha do que deve ser feito, qual seria a forma correta, aos poucos nós vamos enviando mensagens para o nosso cérebro daquilo que nós devemos fazer e nos comportar. Por exemplo, você vê uma situação, apareceu no jornal, na novela, espero que aqui ninguém veja a novela. Você viu uma situação na sua vizinhança, num caso de família, é lógico que nós vamos analisar. Não se trata de julgar no sentido de sentenciar. Quem julga é um juiz no caso de analisar todas as provas apresentadas e emitir uma sentença. Nesse sentido, nós não podemos julgar. Não cabe a nós, não é verdade? Então, mas nós podemos analisar as situações. Por quê? Porque nós não damos conta de viver todas as experiências numa vida só. E nós teremos só uma vida nessa passagem terrena, não é verdade? Então, assim, podemos olhar as situações sem condenar ninguém e pensar o que eu faria naquela situação. Então, no primeiro momento, vem a resposta do que eu faria naquela situação, humanamente falando. Mas aí eu vou refletir. Será que Deus iria ficar contente se eu fizesse isso? Há poucos dias, não sei se foi ontem que eu vi, dois rapazes se envolveram numa briga. Parece que um jogou um chiclete no outro. Provavelmente houve ali alguma situação e, como medida de desaforo, um deve ter jogado o chiclete que ele estava mascando, jogou no outro, como se ele tivesse cuspido, né? E o outro reagiu e acabaram entrando em luta. Um era de menor, tinha 16 anos, o outro parece que é de maior. Não lembro muito a riqueza dos detalhes, mas não importa porque nós não vamos sentenciar quem estava certo e quem estava errado. Mas
E quando alguém nos afronta, o que que nós devemos fazer? Ah, eu dou-lhe um soco bem dado no meio da cara. Se esse for o primeiro pensamento, tudo bem, foi o seu primeiro pensamento, mas você não colocou em prática. E que bom que nós estamos olhando a situação sem estar vivendo nela para podermos jogar a luz do Espírito Santo sobre ela. É, com o meu temperamento nervoso, provavelmente eu daria um soco na cara de quem me cuspiu. Mas e o que Jesus quer? Então essa foi o meu pensamento, né? Qual seria o meu impulso? Agora eu vou parar e vou pensar, e o que que Deus espera de mim? Talvez Deus espera de mim que eu veja que a pessoa pode estar desequilibrada, a pessoa pode estar irritada com alguma coisa que aconteceu, tantas e tantas coisas pode ter levado essa pessoa a jogar esse chiclete, dar essa cusparada no outro. E aquele que jogou o chiclete, pode ser que ele não estava bem. Mas e eu, que aparentemente estava bem, o que que eu tenho que fazer? Então, quando eu analiso a situação dessa forma, pensando o que Deus esperaria de mim, o que seria de um bom cristão naquela situação, claro, não vamos esperar que a gente não sinta nada. Nós somos humanos, nós somos falhos e o impulso ainda fala muito alto na gente. Por isso, esse exercício de pensar antes o que eu faria naquela situação, para que aos poucos a gente aprenda a respirar fundo, seja contar até 10. Será que tudo precisa de resposta? Será que tudo precisa ser na mesma altura? Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando porque deu um problema no meu celular. E eu vou voltar na mesma meditação que eu pensei no vídeo anterior. Eu, juntamente com outras pessoas, administro o grupo 9 meses com Marinha. Então, muitas mulheres que estão com dificuldade para engravidar recorrem também à oração e muitas alcançam. Eu sou uma delas. E quem já passou, já alcançou a graça da maternidade, quem já gestou o seu próprio filho no útero, muitas mulheres também fazem essa novena e, por que não dizer, muitos homens também, porque nós temos homens no grupo, louvado seja Deus, porque é mais raro, né, os homens rezarem. Em proporção, o número é menor, mas louvado seja Deus e que cada vez tenham mais. O homem, quando reza, quando tem práticas religiosas, ele convence mais os filhos, muito mais do que a mãe. Então, fiquemos atentos a isso. O exemplo do pai arrasta bem mais. Mas continuando, muitas mulheres então que já têm seus filhos adultos, elas fazem a experiência de gestar esses mesmos filhos no coração, agora conduzidos pela experiência da gestação de Nossa Senhora. E aí, a tentativa é de perceber se existe algum trauma, perceber se existe algum elo que ficou meio danificado já lá desde a gestação, para consertar alguns problemas. E todo pai e mãe tem problema com os filhos e todos os filhos têm problema com pai e mãe, isso é normal porque somos humanos. Cada um é um, com o seu jeito, com o seu temperamento, então não se atente muito a isso, mas coloque em oração para resolver isso. Não se acomode. E aí eu lembrando que na gestação, muitas mulheres pegam birra de algumas comidas, de cheiros, tem azia, tem enjoo, o neném chuta na barriga. Então, assim, a gente passa por muitas situações e nem por isso a gente deixa de amar o bebezinho que está ali na nossa barriga. Quando ele nasce, a gente é só encanto, amor e alegria por aquela criança.
né? Ele vai chutando e a gente vai amando, não tem problema. Ele tira as nossas noites de sono e a gente está amando, não tem problema. Ele coloca assim uma antipatia por uma comida que a gente amava antes, mas não tem problema, a gente continua amando. Mas e aí, quando o filho cresce, quando o filho está adolescente, quando o filho está casado, e ele tem gestos de ingratidão, gesta ele de novo, aceita aquela ingratidão como aquele chute na barriga, como aquelas dores, como aquela dificuldade para dormir, aceita aquilo com mais leveza e coloca em oração. Pede para Nossa Senhora te ajudar a gestar novamente agora no coração, nessa fase difícil que esse filho está. Porque muitas vezes, quando o filho está mais rebelde, mais difícil, pode ser que ele precise de mais amor. Pode ser que tenha alguma coisa que está acontecendo na vida dele, são transformações, é hormônio, é tanta coisa. Gente, a gente que passou pela adolescência sabe que foi um período meio conturbado. A gente se achava feio, tinha aqueles que eram mais bonitos, tinha aqueles que tinham roupas da moda, a gente não podia ter. Então, é uma época mais difícil. Então, tenhamos esse amor de olhar, de piedade para com os nossos filhos e também com as pessoas à nossa volta. Vamos optar pela bondade. Jesus era pura bondade. Sim, é verdade. Às vezes ele era mais firme. Como diriam meus pais, Jesus não trocava a túnica para falar, vai de reto, Satanás. É verdade. Mas ele perscrutava o coração das pessoas. Ele sabia o que a pessoa estava sentindo no coração e na cabeça. E ele tinha uma mensagem para falar e, repleto do Espírito Santo, ele podia tocar o coração dessas pessoas. Então, vamos fazer a nossa parte em cuidar do nosso coração para guardar coisas boas. As coisas ruins, difíceis, as ingratidões das pessoas à nossa volta, vamos colocar em oração. Não guardar no coração, mas colocar em oração. Cada silêncio nosso, vamos unir ao silêncio de Maria. A Virgem do Silêncio tem muito a nos ensinar. Ela viu tanta gente gritando que era para o filho dela ser crucificado. Ela viu tanta barbárie. E mesmo assim, quando Jesus disse para ela, mãe, eis aí mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí sua mãe, dando a ela a humanidade toda naquele discípulo, ela aceitou, inclusive aqueles que foram carrascos do seu filho. E é mãe, até o último instante da nossa vida, ela luta pela nossa alma, pela nossa salvação e deve estar lutando não só por mim, por você que frequentamos a igreja, que nos dedicamos a um momento de espiritualidade, mas por aqueles que também que estão afastados, por aqueles que não a amam. Nossa Senhora conhece de perto a ingratidão e mesmo assim o coração dela é imaculado. Então, aprendamos com o exemplo dos santos e, acima de tudo, de Nossa Senhora e do próprio Jesus, a optar pela bondade, a optar por uma segunda chance, a optar por nos diminuir diante de muitas situações. Não é se humilhar para o outro, é aceitar viver certas situações que Deus possa tirar um proveito. Proveito. Claro que nós temos que saber exigir que as pessoas à nossa volta saibam nos respeitar, que sabemos colocar o nosso valor diante de muitas situações, mas
como a mãe que aceita o chute do neném, como a mãe que aceita aquela queimação, aquelas noites mal dormidas, com amor. Que o Espírito Santo nos revele qual é o momento de silenciar, de calar, amar, qual é o momento de falar e que o Espírito Santo nos induza à palavra correta. Que o Espírito Santo esteja sempre na nossa vida. Que a cada amanhecer, ao abrir os olhos, nós agradeçamos o dom da vida e convidemos o Espírito Santo e o nosso anjo da guarda para nos acompanhar no decorrer daquele dia, para que possamos ser sal da terra e luz no mundo. Essa é a vontade de Jesus para nós. Estamos aqui de passagem e nessa passagem vamos fazer o que Jesus quer para que no final a gente encontre Ele no final dessa vida de modo mais pleno e nós possamos ir para o céu, o nosso lugar. Nós somos cidadãos do céu e cidadãos do céu precisam escolher a bondade, o perdão, relevar algumas coisas. Fácil? A vida é luta. Peguemos as nossas cruzes e sigamos o Mestre. Ele nos deu o exemplo. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.